Saudações, galera! Vamos continuar nossa diversão aí, então, continuando os nossos estudos de aprofundamento aí, em eletrostática, né? Falando sobre o método das imagens, beleza? Agora, mais um probleminha que a gente vai discutir e resolveu, né, aplicando o método das imagens. Então, vem comigo aqui, ó. O que você tem? Você tem uma esfera metálica, uma esfera condutora de raio R, beleza? Aí você aterra ela, pode ser? Tudo bem. E aí, alinhada aqui com o diâmetro dela, você coloca uma carga Qzinho. Vou localizar ela aqui para você, ó. Essa carga Qzinho dá uma distância aí A do centro da esfera. Minha pergunta é: qual que vai ser a força que essa carga Qzinho vai sentir? Sacou a ideia? Então, primeiro, vamos tentar entender o problema? O problema é o seguinte, bom, eu aterrei esse cara. Na presença de uma carga, vai rolar um processo de quê? De indução, beleza? Então vai aparecer um tanto de carga induzida aqui, né? Essa carga positiva vai atrair, né, cargas negativas, aí, elétrons, né, da Terra. Então o que eu vou ter vai ser mais ou menos o seguinte: se a gente fosse representar isso aqui, né, eu vou ter um tanto de carga negativa, né, aqui assim, ó, distribuída aí e tal, né, de forma que talvez a gente consiga mais ou menos imaginar que essa densidade de carga vai ser maior aqui, né? Onde que eu estou mais próximo da carga, vai ter uma concentração maior de carga aqui, né? Beleza. E aí, consequentemente, se eu atraindo carga negativa, vai de fato rolar aqui uma força elétrica, beleza? De atração. Eu quero calcular isso. Que força é essa de atração? Primeiro, se eu fosse imaginar do jeito que está aqui, só para a gente já entender. Olha o que ia acontecer. Por exemplo, eu posso pegar essa carguinha aqui. Essa carguinha, vou desmanchar isso daqui a pouco, só para a gente fazer uma discussão sempre muito rica, sempre olhar das diferentes perspectivas para esse problema. Se eu pegar essa carguinha aqui, ó, beleza, ela atrai com uma forçazinha elétrica que está aqui, ó, pode ser? Aí eu vou pegar a carga simétrica dela, que está lá em cima, ela ia atrair com uma forçazinha elétrica que está aqui, beleza? Esses caras são iguais, por quê? Há uma certa simetria que, como esse cara está alinhado com o diâmetro, a carga induzida, eu posso não conhecer a distribuição de carga induzida, mas eu sei que ela tem que ser simétrica em relação a esse eixo aqui, beleza? A esse diâmetro, uma vez que há essa simetria do problema, essa carga está alinhada. Então, se a densidade é igual, essas forças vão ser iguais, né? Essas distâncias são iguais, né? As forças são iguais, consequentemente, eu poderia decompor essas forças e olha o que ia acontecer. Essas componentes verticais aqui, ó, iriam se anular. O que ia acontecer é que ia sobrar só a componente o quê? Horizontal. Então, só para a gente já imaginar, esse cara vai ser atraído assim, ó, horizontalmente, tá? Se você quiser fazer até essa soma aqui, ó, pela regra do paralelogramo, você pode fazer essa soma e você vai ver que essa força vai dar para cá. Opa, vai dar para cá, vai dar nessa direção aqui mesmo, beleza? Mas isso é complicado, porque eu estou só imaginando dois elementos, né? Mas aí eu tenho que fazer de todos os elementos. O que eu quero que você enxergue aqui é aqui. Para qualquer elementozinho que eu pegar, ele gera uma força oblíqua. Mas aí o simétrico dele também gera uma força oblíqua. Essas componentes verticais vão se cancelar. E a força que vai sobrar para esse cara é só horizontal. Só para a gente discutir um pouquinho a simetria do problema, beleza? Então, o que eu quero que você observe é o seguinte. Vou desmanchar isso aqui. Por quê? Porque a gente não vai resolver o problema dessa forma, né? Seria impraticável. Eu vou ter que pegar a forcinha que esse elemento gera, que aquele gera, eu vou ter que fazer uma soma infinita. Ia ser uma integral, mas eu nem consigo fazer porque eu não sei como é que essa carga está distribuída exatamente e tal. Então, enfim, o problema é complicado. A gente tem que recorrer ao quê, pessoal? Para esse negócio aqui ser viável, né, vamos dizer assim, de fazer. Método das imagens, beleza? Método das imagens. Então, vamos lá. Voltando aqui para o meu desenho. Vamos também, para a gente ampliar aí, né, nossa discussão, enriquecer ela, vamos fazer o desenho das linhas de campo. Como que seriam as linhas de campo aqui, ó? Vão nascer, né, da carga positiva e vão morrer na carga negativa sempre, né? Divergindo da positiva e convergindo da negativa. Seria um negócio assim, não seria? Não, olha só. As linhas de campo. E elas têm que ser o quê? Perpendiculares à esfera, porque a esfera é uma equipotencial, beleza? Então seria um negócio mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Perpendicular à esfera. Tem uma certa simetria em relação a esse eixo, né, que a gente já viu, então tá aqui, ó. E se eu fosse desenhar mais algumas, ia ter que ser um negócio assim, né? Elas vão encurvando aqui assim, porque elas têm que ser perpendiculares à esfera, né? Então um negócio mais ou menos dessa forma aqui, ó. Concorda? Tá sacando a ideia? Se eu fosse pegar a outra linha, fazer isso
e ela vai entrar na esfera que assim, tem que entrar sempre aqui na direção que é perpendicular, né? Então teria uma outra linha que faz isso, ela vai entrar aqui, mais ou menos aqui assim, ó, morrendo sempre na carga negativa, né? Sacou a ideia? O campo elétrico tem uma distribuição mais ou menos desse jeito. Ok, mas beleza, o problema então é complicado, o meu objetivo é achar a carga imagem. Então, o que eu quero achar, pessoal, é mais ou menos o seguinte, algum pontinho aqui, ó, eu vou ter uma carga imagem negativa, né? Então aqui é uma carga menos que linha, beleza? Por que negativo? Ué, a linha nasce, né? A linha de campo nasce da positiva e vai convergir para negativa. Então esse cara aqui teria que ser negativo, de acordo? Tá, beleza. Então eu quero ver se eu consigo encontrar essa distribuição de carga pontual. Então vamos dizer que esse cara aqui, ó, vamos colocar até um eixo aqui, ó, o eixo cartesiano, y, x, pode ser? Então esse carinha aqui, ó, sei lá, eu tenho que achar onde que ele está, né? Vamos destacar isso aqui, vamos dizer que ele está a uma certa distância B. Pode ser? Então ele tem uma abscissa B. Então eu não sei quem é o B, eu não sei quem é o Q'. O que eu quero aqui então, pessoal, é descobrir quem que é esse cara. Qual que é a carga, quem é o Q', já sei que ele tem que ser negativo, mas qual que é o valor do módulo desse cara, não necessariamente vai ser igual a esse, porque olha só, a distribuição de linhas de campo é diferente, né? Tem uma densidade mais alta aqui, talvez, do que ali. Não é uma simetria tão simples igual um plano. Então eu quero descobrir qual que é o valor desse cara e aonde que eu tenho que colocar esse cara para que esse sistema de cargas pontuais gere a mesma superfície equipotencial. E aí eu vou ter então que esse par de cargas aí, pontuais, vai gerar então nesse semi-espaço, tá? Fora do meu condutor, a mesma configuração eletrostática. Então para calcular a força que essa esfera condutora com a carga induzida vai fazer nesse carinha, esse problema complicado, é só eu achar quem é a carga imagem. Primeiro eu tenho que descobrir se existe, né? Se existe uma carga, qual é o seu valor e aonde ela tem que estar para que o par de cargas pontuais gere a mesma equipotencial. Beleza? Então tá bom. Então o que eu sei é o seguinte, pessoal. Se tem que gerar a mesma equipotencial, se o potencial tem que zerar em toda a esfera, eu tenho quantas incógnitas? Duas, né? É o Q' e o B. Eu tenho que achar quem é o valor dessa carga e aonde que eu tenho que colocar ela. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos escolher dois pontos dessa esfera, pode ser? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, os pontos ao longo do diâmetro. Esse ponto, sei lá, vou chamar ele de A. Pode ser? E o outro ponto é esse aqui. Eu vou chamar ele de B. Então eu tenho duas equações para montar. A primeira delas é a seguinte, ó. Primeira equação. O VA tem que ser igual a zero. O potencial em A tem que ser zero, concorda? Porque ele faz parte aqui da esfera. Qualquer ponto da esfera é uma equipotencial cujo potencial é zero. Então o A tem que ser também. Quem que é o potencial em A? É o potencial que esse cara gera, mais o potencial que esse cara gera. Então, tenta esquecer um pouquinho a esfera agora, tá? Eu estou trabalhando com esse sistema, esse par de cargas pontuais, e eu quero que eles gerem a mesma equipotencial, aquela história que a gente já discutiu, ok? Então tá bom, o potencial em A, pessoal, é o potencial que o Q gera. Então, olha só, isso aqui é o potencial que o Q gera, mais o potencial que o Q' gera. Isso tem que ser zero. Então fica assim, ó, o potencial que o Q gera tem que ser igual a menos o potencial que o Q' gera, de acordo? Qual é o potencial que o Q gera? Potencial de carga pontual, né, pessoal? Então joga aqui, ó, K, Q sobre a distância. A distância até o ponto A é A, beleza? Menos R, né? Então eu vou ter que tirar um raio, beleza? Então a distância é A menos R. Isso tem que ser igual a menos o potencial que o Q' gera, que é K vezes a carga dele, que é menos Q', beleza? E qual que é a distância dele até o ponto A? É um raio menos o B aqui, ó, R menos B, beleza? Então, R menos B. Tá, tranquilo. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso cortar os K's, esse menos com esse menos vai ficar tudo positivo. Eu posso isolar aqui o Q', né? Se eu isolar o Q', eu vou ter o seguinte, ó, o Q' ele vai ser R menos B sobre A menos R vezes o Q, beleza? Então, ele é R menos B sobre A menos R vezes o Q. Tranquilo? Então vamos guardar essa equaçãozinha aí, ó. Guarda ela aqui, ó. Aí. Beleza. Segunda equação. Por que eu preciso montar só duas, né? Porque a gente tem duas incógnitas, certo? Então vamos lá.
Equação 2 seria a seguinte. O potencial em B, eu escolhi aquele ponto B, esses pontos eu escolhi porque eles são os mais fáceis, né? Eles estão alinhados aqui, todos no diâmetro e tal. Então eu vou falar que o potencial em B tem que ser zero, ok? VB é igual a zero. É a mesma coisa, o que é o potencial em B? É o que o Q gera mais o que o Q' gera, então naquele ponto B, mesma coisa ali, ó, o potencial do Q tem que ser igual a menos o potencial do Q', beleza? Como é que fica isso daí então? O potencial que o Q gera lá no ponto B, qual que é a distância dele? É A, beleza? Mais um raio, A mais R. Então vai ficar o potencial que o Q gera, hein? Q sobre A mais R agora. Beleza? Isso tem que ser igual a menos o potencial que o Q' gera, que é K menos Q', é a carga dele, né? Menos Q'. E qual que é a distância dele? É B, beleza? Mais um raio. Então, R mais B é a distância dele até o ponto. Então, R mais Bzinho. Então, de novo, o K corta, menos com menos mais. Quem que é o Q' daqui, então? Daqui eu tiro que o Q' vai ser R mais B sobre R mais A vezes o Q. Então, R mais B sobre R mais A vezes o Q. Então tá aí, duas equações, beleza? Quero resolver, o que eu posso fazer? Eu posso igualar. Q' é igual a isso, Q' é igual a isso. Posso igualar essas duas expressões. Se eu igualar elas, pessoal, eu vou ter a seguinte conta. Primeiro, igualando isso com isso, o Q corta, né? Então vem comigo aqui, ó. Minha conta vai ficar assim, ó. R menos B, beleza? Estou copiando ali. Sobre A menos R, vezes o Q. Isso tem que ser igual a R mais B sobre R mais A vezes o Q. Então, R mais B sobre R mais A vezes o Q. De acordo? Q corta. Ótimo. Então, daqui eu vou tirar o B. O que eu faço? Posso multiplicar esse cruzado, né? Então, já vamos desenvolver essa conta? Pode ser? Isso vezes isso. Então, multiplica termo a termo. R vezes R, R ao quadrado. R ao quadrado. Então, o primeiro desse com o segundo desse. Então, R vezes R vezes A, mais AR, mais A vezes R. Agora, menos BR, menos AB, beleza? Menos BR, menos AB. Isso tem que ser igual a. Então, agora eu vou multiplicar esses caras aqui em cruz. A vezes R, mais A vezes B, beleza? A vezes R mais A vezes B. A vezes R, A vezes B, menos R ao quadrado, menos R vezes B. Então, menos R quadrado, menos RB. Então, menos RB, menos R quadrado. De acordo? Beleza. Posso cancelar uns termos aí, né? Vamos ver o que rola. Do lado de cá eu tenho mais A vezes R, do lado de cá mais A vezes R. Se eu subtrair esse termo dos dois lados, esse cara simplifica. Beleza? Quem mais que eu posso simplificar? Menos B vezes R, menos B vezes R. Soma esse termo dos dois lados aí, corta. Menos BR com menos BR. Sim ou não? Alguém mais corta? Não, agora está para o contrário, né? R quadrado aqui é menos R quadrado. Aqui eu tenho menos AB, aqui mais AB. Então não vai simplificar não. Vamos desenvolver essa continha. Como é que vai ficar, pessoal? Ó, R ao quadrado. Com esse menos R ao quadrado, pro lado de cá vai ficar mais R ao quadrado. Então, R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado, né? Então eu vou ter o seguinte, 2R ao quadrado. E do lado de cá eu tenho AB positivo, com esse menos AB aqui negativo. Pro lado de lá, mais AB. Então, AB mais AB, 2AB. Então, simplifico 2. Eu quero saber quem que é o B, né? Quem que é o B? Então, o B sai daqui, ó. O B é R ao quadrado sobre A. Vamos destacar ele aqui. Esse cara aqui é o B. Ah, beleza. Já achei um dos caras. Já achei quem que é o B. Beleza? Então, qual que é a posição que esse carinha tem que estar? Tá ali. R ao quadrado dividido por A. E eu quero saber também quem é o Q', o valor dessa cara. Certo? Vamos fazer essa conta então. É só substituir em qualquer uma das equações o B. Porque o A é dado do problema. O R também, o Q também, então é só jogar o B em qualquer um dos caras, beleza? Vamos fazer essa conta aí, então. Tá, vamos fazer aqui no cantinho, mentira, aqui não, aqui eu vou deixar para a gente calcular a força. Vamos fazer aqui embaixo. Então eu posso jogar ali, pessoal, então vai ficar assim a conta, ó, o Q',
ele vai ser R menos B. O B é aquele cara ali, tá? Então eu vou ter R menos R ao quadrado sobre A. Só que eu já quero deixar isso aqui tudo na mesma base aqui, que é para eu fazer a operação. Então eu vou ficar assim, ó. Vamos com calma aqui, ó. R menos B, o B é esse cara, dividido por A menos R lá embaixo. Lá embaixo é A menos R. Tudo isso vezes o quê? Certo? Aí para deixar a mesma base, eu multiplico por A aqui, ó, em cima e embaixo. Isso já é tirar o mínimo, né? Como assim, uai? A com A corta, vai ficar R, né? Quanto que é A dividido por A? É 1. Então só para deixar a mesma base já. Então aqui a base é A. E aqui em cima, o que eu posso fazer? Eu posso pôr o R em evidência. Ele aparece nos dois termos. Se eu colocar R em evidência aqui, ó, minha conta fica assim, ó, R, beleza? A base já é a mesma. Aqui vai ficar A menos R. A menos R. E tudo isso já estava dividido por A. Então eu botei R sobre A em evidência aqui. Se eu botar R sobre A em evidência, sobra o quê? A. Tá aqui, A. R sobre A em evidência aqui sobra o quê? Um R. Tá aqui o R, beleza? Então R sobre A em evidência, A menos R. Vezes o que estava aqui fora. E lá embaixo já estava sendo dividido por A menos R, né? Então lá embaixo tinha um A menos R no denominador, beleza? Trouxe ele para cá. Foi? Acompanhou a conta? Depois você volta aí e faz com calma. Então o Q' tá aqui, ó. O Q', aqui ele não entrou com sinal porque eu já tinha embutido o sinal dele aqui, porque a gente já sabia que ele era negativo, né? Então vamos colocar aqui, ó, o Q', vamos voltar com esse sinal, só para a gente não confundir e ter certeza que ele é negativo. O Q' é R sobre A vezes o quê? R sobre A vezes o quê? Um menos aqui porque eu sei que ele é negativo. R sobre A vezes o quê? Então esse cara é o Q'. Então olha que curioso, eu já descobri, pessoal, apliquei o método das imagens, descobri quem é a carga imagem e aonde ela tem que estar. Então o que o método me fala? Esse par de cargas pontuais que gera a mesma superfície equipotencial, perfeito. Então eu sei que se eu quiser saber qualquer coisa que a esfera condutora gera, o campo elétrico que ela gera no ponto, o potencial que ela gera no ponto, a força que ela gera no elemento, basta eu ver o campo, o potencial, a força que a carga imagem gera, que é idêntico. Então o meu problema, que era de calcular qual que é a força que essa esfera cheia de carga induzida vai gerar nesse caminho, basta calcular a força que o Q' faz no Q. Como é que faz isso? Lei de Coulomb, força entre cargas pontuais, pessoal. Simplifica o problema, essa que é a riqueza do método, beleza? Então vamos lá, vamos fazer essa conta. O que ele quer é, de novo, vai ser uma força de atração. Eu comecei discutindo lá aquela questão de que tem uma simetria, de que as componentes verticais de força vão cancelar, que vai sobrar só uma força horizontal, justamente porque agora, se eu tenho um problema de cargas pontuais, tem que ser análogo. Se é análogo, como que é a força entre uma carga pontual e outra? Está na linha que as une. E essa força aqui, negativo e positivo, é uma força de quê? De atração. Então o que eu quero é achar isso daqui, ó. A força tem que estar aqui mesmo. Então, eu comecei fazendo aquela discussão só para que você perceba que tem que ser compatível as duas coisas. Olhando para a esfera, a força elétrica está horizontal. No par de cargas pontuais também é. E tem que ser, a física tem que ser a mesma, né? Beleza, então o F vai ser quem? Vou só colocar a expressão da lei de Coulomb aqui, né? É o K, que é 1 sobre 4πε0, que é Q', né? Produto das cargas, sobre a distância ao quadrado. E a distância entre eles é A menos o B. A distância é A menos B. Captou a ideia? Então é só fazer essa conta. Quanto que vale o Q? Q'? Q' é isso. Ali eu pego em módulo, né? R sobre A vezes o Q. Então minha força, pessoal, ficaria assim, ó. Vou colocar ali, porque senão o nosso espaço vai acabar. Vou colocar aqui do lado, ó. Então vou desmanchar um pouquinho essas linhas de campo aqui, ó. Então minha conta é a seguinte, pessoal. O Q', vou colocar ele aqui, ó. O Q'. Q' é o Q multiplicado pelo Q', né? O Q' é isso. Então é R sobre A vezes Q vezes o Q. Então vai ficar R sobre A, Q quadrado. Pode ser? Beleza. E o A menos B. Vamos calcular quem que é o A menos B. Deixa eu desmanchar essa linha de campo aqui também. Então o A menos B é simplesmente o quê? A menos o B. Quem que é o B? R ao quadrado sobre A. É A menos R ao quadrado sobre A. Mas o que é A? A é A ao quadrado sobre A. O que é A ao quadrado sobre A? A, corta um A, né? De novo, para colocar na mesma base, né? Então isso aqui vai ficar o quê? O denominador é o mesmo, A2 menos R2. Fechou, então vamos jogar tudo ali. A minha força, então, pessoal, vai ficar assim, ó.
1 sobre 4πε0, 1 sobre 4πε0. O que é linha? É R sobre A, que é ao quadrado, R sobre A, que é quadrado, dividido por A menos B ao quadrado. É isso aqui ao quadrado. Como eu vou dividir por essa fração, eu multiplico pelo inverso. O que é o inverso disso? É A sobre A quadrado menos R quadrado. Lembrando que está tudo ao quadrado, né? Por quê? É a distância ao quadrado. Então, aqui está o quadrado, aqui está o quadrado. O que vai acontecer? Um Azinho aqui vai cortar com um Azinho aqui, né? Eu já vou tirar aqui, ó, esse quadrado. Simplificou com esse cara. Então, essa é a minha resposta, pessoal. Vamos só escrever de um jeito mais bonitinho. Aqui eu tenho RQ2A e A2 menos R ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Vou escrever isso tudo aqui em um fator só. RQ2A, então é esse que a gente tem, ó. RQ quadrado A. E aqui embaixo é A quadrado menos R quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, isso aqui, pessoal, é a minha resposta. Tá aí, ó. Beleza. Olha só, a força que essa esfera condutora, devido à indução de carga, vai fazer nessa carguinha é a mesma força que a carga imagem faz nela. É dado por isso aqui. R, que é o quadrado, A, dividido por 4πε0, A quadrado menos R ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Dá até para fatorar isso aqui, diferença de quadrados, né? Produto da soma pela diferença, mas está limpo. Essa é a nossa resposta. Então, em que consistiu o problema de novo? Achar a carga imagem. Então, eu procuro achar um par de cargas, né? Uma configuração de cargas pontuais. Então, eu localizei a carga, então sei onde que ela está e sei quanto que ela vai, de modo que esse par de cargas pontuais gere a mesma equipotencial. Se você é um cara rigoroso, se você é um cara cético, mais matemático, você pode falar o seguinte, olha, na verdade, eu fui um pouco ingênuo aí no problema, né? Porque eu não achei exatamente um par de cargas, Q e Q', que produza a mesma equipotencial, ou seja, que o potencial seja zero nessa esfera toda. Porque o que eu garanti foi que o potencial é zero nesse ponto da esfera e naquele ponto da esfera. No fundo, eu só escolhi 2 pontos porque era o que eu precisava, lembra? Eu tinha 2 incógnitas, eu precisava achar o B e o Q'. E esses são os 2 pontos que facilitam a conta. Então, há 2 perguntas que você pode me fazer. Você pode chegar e falar, professor, na verdade, não está muito preciso isso não. Eu não sei se esse par de carga, se eu colocar essa carga Q', que vale isso, a essa distância B, que vale isso, se eu colocar ela aqui, eu não tenho certeza se vai gerar, se esse par de cargas gera a mesma equipotencial, não. Vai fazer o potencial zerar na esfera toda, não. Eu sei que zera em 2 pontos. É válido. É válido. O que eu te falei, né? Nem sempre vai ser possível achar um par de cargas que simule, vamos dizer assim, um problema, né? Que gere a mesma equipotencial. O que eu te disse é que se tiver como achar, a solução é única. Então, pá, achei, é esse aqui, resolvi o problema. Ótimo. Mas nem sempre dá para achar. Então aqui está um pouquinho, falta amarrar alguma coisa, né? Eu não demonstrei com muita precisão, não. Então a primeira pergunta é essa. Eu não vou fazer essa conta não, que dá muito trabalho. Para você que é mais cético, mais rigoroso e sacou isso, como você teria que fazer essa conta? Por exemplo, nesse sistema de coordenadas x, y aqui, você escreve a equação dessa circunferência, pega um ponto genérico dela, né? x, y, em função dessa equação aqui, né? E calcula o potencial que um gera e o potencial que o outro gera. E fala que tem que zerar. Se você usar esse valor de B, esse valor de Q', você vai ver que para qualquer ponto dessa circunferência o potencial dá zero. Você tem que mexer um pouco com a geometria analítica, né? Então, sacou a ideia? Só para você provar, se quiser ter certeza, se quer rigoroso, usa esse B, usa esse Q'. Então, tá aqui certinho quem que é a carga, onde que ela tá. Pega um ponto genérico da circunferência, escreve a equação da circunferência, coloca as coordenadas desse ponto, o x está lá e o y em som desse x, de acordo com a equação da circunferência, e calcula o potencial nesse ponto, que é a soma do potencial desses dois caras. Você vai desenvolver a conta toda, vai dar uma conta muito grande, e você vai ver que vai dar zero sim. Sacaram a discussão? Beleza. Tá. Uma outra coisa que você pode perguntar, talvez é o seguinte, professor, na verdade, e o negócio da imagem? Não chama método da imagem? O que isso tem a ver de imagem? Né? O que seria a carga-imagem? Né? Isso aqui é a força que a carga-imagem faz nessa carga, né? Que é a mesma força que a esfera está fazendo nela. Mas não teve nada de ótica aqui, né? Será que não dá para fazer uma analogia com um espelho e fazer esse negócio? Não? Dá sim. Dá. Então se liga no próximo vídeo que a gente vai dar uma outra solução para esse problema, fazendo uma analogia, né, com a ótica geométrica. Essa aqui é legal porque a gente discute a eletrostática envolvida aqui, a física, ver como é que são as leis de campo, entende bem o problema, mas na próxima a gente vai ver como que a gente pode fazer isso com bem menos conta
eu consigo achar esse bem esse querinho, utilizando a analogia com espelhos esféricos. Já pensa então aí, vai quebrar na cabeça espelho convexo, côncavo, um espelho esférico isso aqui, hein? Tenta fazer, na próxima aula a gente encontra lá, comenta aí se você conseguiu, o que deu. Demorou? Valeu pessoal, até a próxima aula.